Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, este é o programa Fator Paranormal e eu estou aqui no capítulo, olha só, 94, onde eu conto a minha trajetória espiritual, paranormal para você. Então, você que vem acompanhando esses capítulos, ele está assim super interessante porque eu estou contando da minha participação no programa Os Paranormais no SBT. Então hoje é o dia de contar para vocês uma das provas bem interessantes, porque nós tínhamos, como eu disse já anteriormente, uma prova de palco, uma prova assertiva, que era a segunda, e a última prova era a prova do crime. Vocês estão lembrados? Então, deixa eu só ajustar aqui uma coisinha que ao vivo é uma delícia. A gente faz e espera aqui ou na gravação que saia tudo corretamente. Então, só fui conferir aqui o volume para vocês me ouvirem melhor. Então, como eu estava falando, eu quero falar sobre a minha participação na prova do crime, que foi uma prova assim muito pesada para mim, dentro dos meus conceitos femininos, né? Porque se vocês se recordam, era uma prova ligada a um estupro de uma moça, né? De um psicopata, e este psicopata, ele de fato era bem desajustado e ele era profundamente violento e agressivo. Então, nós éramos conduzidos, né, aquele grupo. A primeira fase eu estava com Sandra Suzy, Edu Scafon e Lucia Kumar. Então, nós estávamos dentro deste grupo. E fomos conduzidos, então, numa van, sem acesso um ao outro. Nós íamos vedados e também com os ouvidos com fone, que era bem complicado para mim, porque eu prefiro que me tampe os olhos, mas os ouvidos não, eu fico bem fora, assim. E daí nós chegamos num local que ele é um local neutro, próximo à cena do crime. Então você não sabe onde você tá, você não sabe bairro, você não sabe nada, porque nós somos conduzidos até o local, como eu disse, vedados. E eles não conversam dentro da van, né? Nada disso para que não comprometesse a prova. Daí chegamos lá, aí nós ficamos num local reservado. À medida que existe os participantes, né? À medida que um vai, faz a prova, ele era conduzido para um outro local e a turma era separada entre os que não fizeram e os que já fizeram. E eu me lembro que durante aquele momento de espera, eu comentei com uma produtora sobre um depoimento, né, de uma pessoa sobre estupro antes da prova. E não sei por que cargas d'água eu fiz aquele comentário. Então eu sei que eles ficaram quietos, ninguém falava nada, eram muito neutros, né? E tentei envolver alguma pessoa, mas assim, que estava ali, mas todo mundo estava no seu preparo. A gente às vezes tirava uma carta para sentir um pouco do local e sem querer eu fiz esse comentário sobre esse episódio, né, de depoimento de uma pessoa, tal. E foi a minha vez de ir pro crime, né, de fazer a prova. Eu acho que eu fui a primeira nesse dia no sorteio, né, eles que sorteiam. E eu fui a primeira. E me lembro, assim, que eu fui muito tensa pro local, nós tínhamos seguranças, né, e nós fomos vedados e também com o ouvido tampado e muitas escadarias. Nós ficamos depois, eu soube que era uma escolinha infantil, né, particular,
na volta que a gente volta até o local e é tirado ali no lugar, né? Aí eu me lembro que eu fui conduzida e tinha uma escadaria, eu ouvia muitas vozes ao redor, porque acho que os munícipes, né, as pessoas que ali estavam, elas elas vêm para ver o Celso Portiolli, para ver a prova, mas não tinham acesso no local do crime. Daí eu me lembro que eu fui conduzida, fui levada até o local e quando eu cheguei, a gente é retirada a venda dos nossos olhos somente quando a gente chega diante do Celso Portiolli. E ele me tirou a venda, foi ele quem tirou e disse, né, que ali era uma cena de um crime, que eu tinha que descrever o máximo de informações que eu sentia. À medida que a prova vai acontecendo, ele pergunta, né, onde eu sinto mais energia, onde eu sinto que pode ter acontecido o crime de fato. E assim, como eu disse, a minha intenção de passar aqui para vocês é o material bruto, né? O que eu senti perante a prova e não o que vocês viram como matéria editada e muitas coisas como foi editado deixou de cumprir a fidelidade tanto minha e eu acho que os demais participantes, porque a gente sempre ficava meio que bravo com algumas coisas que a gente sabe que tinha visto, falado e não foi editado e não foi colocado. Mas enfim, né? Já foi. Eu não estou aqui justificando minha performance, se foi boa ou ruim, mas eu sei daquilo que está dentro de mim e existe um material bruto, né, que coloca a minha fidelidade do que eu estou falando. O SBT possui, né? Porque você tem o material bruto para depois ser editado. Eu não vou ficar aqui falando para vocês se eu não tenho certeza do que eu estou falando, né? Porque na verdade a prova é minha. Então eu senti, eu vi, eu sei o que aconteceu comigo. Os demais não. E aí eu me lembro que eu comecei a caminhar pela parede, né? Era uma parede assim de tijolos. E eu sentia muita dor, muito sofrimento, como se alguém tivesse sido arrastado pelos cabelos. E eu comento isso, que aquela parede ela tinha uma energia de muita dor, de muita tristeza, de gritos, né, de aflição. E que existia mais profundo ali, e que tinha sido feita uma modificação ali no fundo, de uma pessoa que ela foi subjugada. Eu dizia muito isso. Essa pessoa está sendo subjugada, ela foi reprimida, ela foi subjugada, ela foi colocada ali no estado de dor. Então eu sentia esta aflição muito grande da vítima e eu sentia muito uma energia de sadismo, né, de uma pessoa assim sádica, fria, impassional, muito complicado o negócio ali, né? Uma pessoa totalmente destituída de sentimentos que estava subjugando uma vítima indefesa e muito aflita dentro da minha concepção, porque para mim eu sinto que a morte dessa vítima, né, ela foi muito dolorosa para ela. Eu sinto que ela teve primeiro uma morte emocional para depois ter uma morte física. Então foi muito duro e eu não aceitava a morte. Tanto que eu vi a morte, mas eu não aceitava a morte da vítima. Como eu queria ver aquela pessoa que provocou o crime muito castigada, então eu não conseguia ver que ele foi morto, né? Então, enfim, foram tantas coisas assim que a gente sentia naquele momento e me lembro que à medida que eu fui andando embaixo daquela caixa d'água, eu me lembro que eu baixei, me encolhi e falei, eu sinto que foi aqui, né? Porque aqui meus ouvidos estão zumbindo. Eu fiquei sem audição. Ali foi uma coisa assim como se eu tivesse parado no tempo. Era onde existia uma energia tão densa que ela parecia que não tinha energia. De tão pesado, de tão estranho, eu não sabia descrever aquilo. Mas me deu um zumbido, eu me lembro que eu baixei embaixo da caixa d'água e de fato foi ali que a vítima foi abatida
né? E construíram esta caixa d'água. Por isso que eu dizia que ali tinha tido uma modificação no terreno e que aquilo mexeu muito com as pessoas do bairro, teve uma mobilização de cuidados, de policiamento. Então isso realmente aconteceu. Eu soube depois, né? A Elana falou que realmente houve uma sindicância ali do bairro, porque isso foi o serial, né? E, e todo mundo meio que trabalhou em virtude de prender essa pessoa, né? Esse mau elemento. Então, assim, independente de pontuação, independente do que viram, independente do que falaram, de como foi julgada esta prova, eu sei que eu entrei na cena do crime, apesar da dor, apesar de ter tido muita ressonância com esta prova, eu me sinto satisfeita pelo que eu senti, pelo que eu vi, independente do que disseram, né? O importante é saber que a minha emoção, a minha intuição, o meu sentir, o meu agir naquele momento foi coerente com a prova. E foi a primeira prova de crime que eu trabalhei. Eu nunca tinha vivido aquilo, né? E pude aprender muito com uma experiência nova na minha vida, que passou a ser uma rotina dentro do reality. Então fica aí meus depoimentos sobre a prova do crime, que foi da primeira fase. E no próximo capítulo eu vou começar a descrever a segunda fase, porque eu fui para a segunda fase, né? Eu passei, fui pontuada e fui para a segunda fase. Então agradeço muito aí a sua audiência, a sua participação, a sua sugestão, também o seu depoimento. Toda crítica sempre é bem-vinda, assim como os elogios. E eu te espero no próximo capítulo. Você não assistiu os anteriores? Então vai lá no YouTube, canal Cron TV, e você tem acesso a todos os meus vídeos do Fator Paranormal, assim como do programa Enigmas. Combinado? E para vocês que querem conhecer um pouco do meu trabalho, www.soldegaia.com.br. No meu site você tem acesso a todos os capítulos que eu participei, a todas as fases, e ali você pode realmente comprovar o que eu estou te dizendo. Combinado? Gratidão e até a próxima!